a aposentadoria por incapacidade permanente. Eu vou deixar que vai aparecer aqui algumas coisas, eu quero tocar em alguns assuntos importantes, você vai ver eu com essa folha na mão, que é só para eu manter uma linha de umas coisas que eu quero que você entenda, eu quero que você não se perca aí no entendimento daquilo que é mais importante, como sempre, que o objetivo dessa aula é você entender aquilo que é mais importante no benefício, nos procedimentos que se devem fazer, o que você deve fazer ou não, o que faz diferença para você no requerimento ou o que não faz diferença, como é que você pode ser mais ágil e como você pode ter mais resultados positivos e desperdiçar menos tempo, você aproveitar melhor o seu tempo, você aproveitar melhor os seus requerimentos, você fazer requerimentos que têm resultados mais positivos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa sobre essa aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria na verdade por incapacidade permanente, que foi uma mudança agora do nome desse benefício, que ocorreu agora na emenda constitucional 103, houve algumas alterações e foi uma adequação aí ao tempo, o nome de aposentadoria por invalidez passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Veio complementar na verdade, né, o que era auxílio-doença, que passou a ser auxílio por incapacidade temporária. Até porque o nome auxílio-doença realmente não fazia muito jus ao benefício, porque nem sempre era uma doença, podia ser um acidente, né, que gerava uma incapacidade, enfim, o nome realmente ficou mais legal agora. E se você nesse treinamento me vê por algumas vezes falando aposentadoria por invalidez, não se preocupe, é exatamente por causa que a gente precisa, pelo menos por enquanto, ainda manter essa vinculação para a gente saber que é do mesmo benefício que nós estamos falando, é do antigo benefício de aposentadoria por invalidez. E a gente vai então discutir alguns dos principais pontos dela e o que te interessa em relação a esse benefício. Uma coisa também que eu gostaria que você ficasse bem atento é que as pessoas pensam, mas como é que eu faço para requerer uma aposentadoria por invalidez se eu entrar lá no meu INSS? Não tem, se eu ligar para o 135, não tem. É porque apesar de se dizer que eu vou requerer um auxílio-doença, você lembra? Quando você entra no meu INSS tem marcar perícia médica, mas de fato quando você liga para o 135 ou quando você vai no meu INSS que faz aquele requerimento que marca aquela perícia, o importante de se entender ali é que se está fazendo a primeira perícia, marcando uma perícia inicial para um benefício. E por que eu digo isso? Porque no dia da perícia, a perícia é uma só, o requerimento é um só. Mas no dia da perícia, quem realmente vai definir se o seu caso é de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez é o perito médico, é o perito da Perícia Médica Federal. E tá aí uma coisa que eu gostaria de já falar com você aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas eu gostaria de te falar que você precisa já se atentar que a partir acho que 2019, 2018, não me interessa, mas já estamos aí, não existe mais a perícia médica do INSS. Os peritos médicos não são mais partes do INSS. Eles existem uma secretaria especial, uma subsecretaria no Ministério da Economia, e eles estão vinculados diretamente a essa secretaria e criou-se então o Serviço Médico Federal, porque teoricamente na verdade, teoricamente não, possivelmente serviço médico deve ser usado para mais coisas do que simplesmente a perícia médica do INSS. É desvinculado hoje a perícia médica do INSS. Estão usando os prédios do INSS, mas o objetivo e o compromisso é de que até os prédios do INSS deixem de ser usados pela perícia. Mas isso aí não é importante hoje, mas eu só quero que você entenda isso para os seus procedimentos já serem mais favoráveis, para você já entender o que você está fazendo e essa mudança vai se completar e você não vai ser pego de surpresa. Então é o perito que vai definir se realmente naquele momento a pessoa tem direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. E a pessoa pode então solicitar um auxílio-doença, marcar aquela perícia médica e quando chegar no dia da perícia, o perito fala, isso não é um caso de auxílio-doença, é um caso de aposentadoria por invalidez de imediato, tá bom? Ou pode-se também ter casos, e são muitos os casos, a maioria deles, na verdade, que chegam à aposentadoria por incapacidade, eles passam pela fase de se ter um auxílio-doença, de se ter aquele auxílio por incapacidade temporário, por um período de tempo,
e o médico vai acompanhando, faz 1, 2, 3 perícias, vê que não tem jeito, pelo menos a aparência, a expectativa inicial naquele momento é de que não vai ter jeito de se recuperar para o trabalho, aí sim se encaminha então para poder aposentar logo e transformar, ao invés de um auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, já em uma aposentadoria. Outra coisa, qual a diferença médica? Qual a diferença médica para se entender que é uma aposentadoria por invalidez que a pessoa vai ter direito ou um auxílio por incapacidade temporária? Porque você vai perceber, eu gostaria que você anotasse aí, se você quiser anotar, mas fique atento ao seguinte, em termos administrativos, toda verificação de direito é praticamente a mesma coisa. Tudo que você ouviu falar sobre carência no auxílio-doença vale para carência para aposentadoria permanente por incapacidade. Tudo que você viu falando de auxílio-doença em termos de comprovação de documentos, as necessidades de se comprovar administrativamente que é um segurado, qual segurado que tem direito, tudo é a mesma coisa na aposentadoria por invalidez. A diferença é que o auxílio por incapacidade temporária, como o próprio nome já diz, é quando há uma expectativa de que a pessoa se recupere daquele problema que ela está passando fisicamente, que ela possa retornar ao trabalho. Quando é o caso da aposentadoria por incapacidade permanente, como o próprio nome também já diz, é que a expectativa é de que aquilo não se encerre tão cedo. Então a expectativa é de que aquela incapacidade é permanente, então se aposenta a pessoa. Fechando esse ponto, eu gostaria então que você memorizasse que na hora de requerer é a mesma coisa, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, falando da questão administrativa, tá? No dia da perícia é o perito que vai definir o que é uma coisa ou outra, ou ele pode definir que no momento vai ser o auxílio por incapacidade temporária, ou por exemplo tem alguns casos que ele vai bater o olho e vai falar isso não tem jeito e vai ser aposentadoria. Né? Eu vi um caso recente, o rapaz sofreu um acidente, ficou, não sei se é tetraplégico, mas se não for tetraplégico, porque eu não sei realmente o limiar disso, mas é uma pessoa que ficou totalmente incapaz, né? Eu acho que só movimenta pouquíssimas partes do corpo, e então o perito já de primeira, a perícia, o requerimento foi de auxílio-doença, mas de primeiro o perito então já aposentou ele, porque não se tem a expectativa, pelo menos momentânea, de que haja uma recuperação. Apesar da gente torcer, né, que surja para a vida de cada pessoa uma capacidade dela se recuperar e com a evolução aí da medicina ou qualquer outra coisa. Passando para um próximo ponto, eu gostaria que a gente entendesse quando é que começa uma aposentadoria por invalidez. Desde quando a pessoa começa a receber, quando ela se aposenta por invalidez. Vou te chamar de volta para a regra do auxílio-doença. Quando se é empregado, é dos 15 primeiros dias por conta da empresa, a partir do 16º dia quem paga é o INSS. Sempre lembrando da regrinha dos 30 dias para requerer, tá? A partir da data do afastamento. Quando são os outros segurados, se esse afastamento for superior a 15 dias, que tem que ser, então o INSS paga desde o início, desde que requerido dentro dos primeiros 30 dias. Isso bem tranquilo. Auxílio-doença, a mesma regra. Para aposentadoria por invalidez, é a mesma coisa, com uma única informação adicional. Quando essa aposentadoria por invalidez vier depois de um auxílio por incapacidade temporária, ou seja, essa aposentadoria foi originada de um auxílio por incapacidade temporária, a pessoa passou por um auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e depois o médico, só depois de um ano, digamos, o médico entendeu que seria um caso de aposentadoria por invalidez, o início então fica no primeiro dia depois do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, já inicia-se a aposentadoria por invalidez. Nada mais básico do que deveria ser isso mesmo, né? Se a pessoa está recebendo um auxílio-doença e o médico diz que agora, a partir de agora, ele entende que essa pessoa vai ser aposentada, no dia que ele encerra o auxílio-doença, no outro dia começa a receber a aposentadoria por invalidez. Uma dicasinha para você nos seus processos aí, uma coisa que não é uma questão que está na lei, esse é um conhecimento daqueles, como é que a coisa acontece. Muitas vezes os clientes estão recebendo auxílio-doença e a pessoa realmente não tem capacidade de retornar ao trabalho, vai lá e faz uma perícia e
Do nada, os pagamentos param de cair no cartãozinho dela, param de cair na conta. E a pessoa fica, meu Deus, o que aconteceu? Isso com frequência eu recebo esse tipo de reclamação. Ó, dá uma olhada para mim que o benefício a pessoa não tem condição e fez uma perícia, ficou recebendo mais 2, 3 meses e agora parou o pagamento. E o médico tinha falado isso, o médico tinha falado que ia transformar numa aposentadoria por invalidez e etc. Aí vai uma dica que você só vai ouvir aqui, que é o seguinte: a aposentadoria por invalidez, apesar de acontecer essa transformação, não é bem uma transformação, é o encerramento de um e o início de outro benefício. Por isso que há essa questão do pagamento. Às vezes, a pessoa faz a perícia hoje e o perito só vai concluir aquela transformação daqui a 60 dias. Então, nos próximos 60 dias, a pessoa continua recebendo no mesmo cartão. Mas quando realmente se efetiva a transformação, a mudança de benefício, na prática o que acontece é que vai lá e encerra aquele auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, encerra ele e começa-se um novo benefício, que é a aposentadoria. Então esse é um ponto para se atentar. Se a pessoa está recebendo nessas condições e parou o pagamento, a primeira coisa que você tem que fazer para tentar agilizar isso é entrar no meu INSS, verificar se não tem um outro benefício lá ativo. Porque geralmente é isso, a pessoa não percebe que aquele que ela recebia foi cessado, mas porém agora tem a aposentadoria por invalidez lá disponível para ela, só vai mudar o cartão e ao invés dele ir com aquele mesmo cartão, ele tem que ir lá no banco fazer aquele mesmo procedimento de novo. Receber o primeiro mês, de repente lá no caixa, lá dentro do banco, que a gente chama de boca do caixa, que não é a boca do caixa, mas então tem que fazer todo aquele procedimento, ver se já chegou um cartãozinho lá no banco, se esse cartãozinho vai chegar em casa e etc. Então encerra-se um e começa-se outro. Isso aí a gente já viu que nesses casos, então, só recapitulando, o início do benefício é a mesma coisa do auxílio-doença, mas nesses casos, quando a aposentadoria por incapacidade permanente vem depois de um auxílio-doença, ela começa no dia posterior ao encerramento do auxílio-doença. Tá bom?